Salve Roma! Hoje o programa Em Defesa da Fé defenderá o dogma da Santíssima Trindade. O baluarte, o alicerce absoluto, o alicerce pleno da fé católica, a Santíssima Trindade. Parece mentira, mas tem seitas protestantes que são contra a Santíssima Trindade. Talvez uma perseguição vinda do judaísmo, porque todas as seitas judaizantes, como o islamismo e algumas seitas protestantes que têm imposições judaizantes, tendem a pregar um Deus não trino, como acontece no caso da maçonaria. Principalmente por ter influência maçônica, como os testemunhos de Jeová, os Watchtower, né, os sentinelas. Né? Então, essa falsa catequese, essa catequese deturpada sobre Deus, como está nos escritos maçônicos, o Gadu, grande arquiteto do universo, que seria o Jeová, que é um termo errôneo para Deus. Segundo eles, Deus seria um Deus não trino, que não tenha a unidade com o Espírito Santo, nem com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vem do Talmud também, de alguns escritos talmúdicos, e vem também, o Corão também prega dessa forma. O Corão também prega que Deus não é trino. Só que eu vou provar hoje aqui que a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, fala de um Deus uno, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uno, porém trino. Três pessoas em unidade plena. Os judeus, por serem uma ramificação farisaica, não creem na Trindade. Mas os judeus veterotestamentários acreditavam. Inclusive, se olharmos o Zohar, um livro espiritual da literatura hebraica, parte da Cabala judaica, quer dizer, esplendor, tem uma citação perfeita que poucos autores trinos fariam igual. Diz: escuta, ó Israel, Javé, nosso Deus, Javé é uno. O primeiro Javé é o pai de cima. O segundo é a descendência de Jessé, o Messias que virá da família de Jessé, passando por Davi. O terceiro é o caminho que está debaixo, isto é, o Espírito Santo que nos mostra o caminho. E esses três são um. Literatura espiritual judaica, Zohar, e eles hoje não creem. Para você ver como eles deturparam só para perseguir a igreja. E assim as seitas judaizantes, como a parte dos adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová e várias outras mini-seitas, subseitas bem menores, não creem na Santíssima Trindade. O grande problema do movimento antitrinitário no protestantismo é a divulgação da Bíblia VNM, a versão Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová. Eu tenho um vídeo no YouTube, chama-se A Santíssima Trindade Evidenciada na Bíblia. E no programa Em Defesa da Fé, da século XXI, no qual retratei sobre adulterações nas Bíblias protestantes, tem o 1 e o 2. Tem o outro que é mais adulterações, o segundo programa sobre esse tema. Eu fiquei em cima só da Bíblia dos Testemunhas de Jeová, sobre essa questão da Trindade. Maliciosamente, no Evangelho de São João, quando diz: no começo era o Verbo, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus, que é claro, diz a palavra era Deus. Lá na frente diz que essa palavra se fez carne, esse Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, em João 1,14,
para que o fiel, ao ler, não entendesse que Cristo é Deus, não visse a luz da Trindade nos escritos joaninos, o autor, o tradutor da Bíblia do Testemunho de Jeová, modificou e colocou o verbo era um Deus. Colocou o artigo indefinido um. Ele adulterou a Bíblia. Em vez de estar escrito o verbo era Deus, ele colocou o verbo era um Deus. Para justificar essa adulteração, ele disse que no grego não existe artigo indefinido, e por isso ele subentendeu que São João quis colocar esse sentido. Ele disse, não, como no grego não tem artigo indefinido, na tradução eu coloquei. Só que ele mentiu. No grego tem artigo indefinido sim. Inclusive, no próprio capítulo, São João usa o artigo indefinido. Em João 1,40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram a palavra, que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Quando diz que Pedro era um dos dois, usou o artigo indefinido um. Então não precisava ele colocar aqui, porque se fosse necessário, São João teria colocado. E várias vezes no Evangelho joanino aparece o artigo indefinido, que em grego é eis, mia, em, umas. Então, João teria colocado. Ele, o tradutor dos Testemunhos de Jeová, colocou propositalmente e inventou essa mentira deslavada. Então tem vários textos que deixam claro, no próprio Evangelho de São João, né, quando Jesus diz, em João 10, eu e o Pai somos um. Tem vários textos do Evangelho de São João que deixam claro que Jesus é uno com Deus. Lá em João 10,30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. É essa a questão. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. Mas os três são um. São três pessoas que estão em unicidade plena. Vamos entender mais sobre a Santíssima Trindade. Lá em João 20, versículo 26 e 28, quando São Tomé tocou nas chagas de Jesus, ele disse, meu Senhor e meu Deus, o termo grego okirios mukioseosmo. Okirios mukioseosmo. São Tomé, ao tocar nas chagas de Jesus, disse, meu Senhor e meu Deus. E ratificou que esse Senhor, esse Jesus Cristo, é Deus. Está no Evangelho joanino. Como diz São Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Então nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, essas seitas, elas tentam de formas absurdas, altamente tendenciosas, desvirtuar o sentido da Santíssima Trindade. Tão claro nas Escrituras. Então, várias vezes vemos que Jesus é Deus. Por exemplo, lá em Êxodo 3, quando Deus diz, eu sou, Êxodo 3,14, o ego sum, Jesus ratifica, dizendo a mesma coisa, em João 8,5,8. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. E falando em Abraão é a base de todas essas seitas. Deixa o celular ligado no programa. Agora desliguei, não incomoda mais. Falando em Abraão, essas seitas monoteístas se julgam religiões abraâmicas, monoteísmo abraâmico, né? Como os muçulmanos, os judeus, que veem Abraão como patriarca. Então são monoteísmos abraâmicos.
No Gênesis 18, tem uma passagem com Abraão. Você vê que eu vou mostrar a Trindade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu vou mostrar a Santíssima Trindade. Porque essas seitas, diferente das seitas protestantes, elas só creem no Antigo Testamento. Então eu vou mostrar que o Antigo Testamento já deixava claro a questão trinitária na divindade. Falando em Abraão, tem uma passagem de Gênesis 18 que eu descobri esses dias, que desmoraliza esse credo antitrinitário. Desmoraliza totalmente esse credo antitrinitário. Vamos ver aqui. Gênesis 18 diz que Javé apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré. Só que, quando Abraão olha, entenda, diz que Javé apareceu a Abraão. Enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, pois fazia muito calor. Quando Abraão viu, ele viu o quê? Ele viu Javé. Que a Bíblia diz que Javé apareceu a Abraão. Levantando os olhos, Abraão viu na sua frente 3 homens de pé. Olha que coisa. Alguns intérpretes subentendem que era Javé e 2 anjos. Outros subentendem que era Javé, 2 espíritos do reino celeste, né? dois anjos, ou que eram 3 anjos ao lado de Javé. Só que muitos padres da igreja creem que era Javé em sua forma trina. Uma aparição de Javé em sua forma trina. Olha que coisa. O monoteísmo abraâmico, com o islamismo e o judaísmo, não creem na Trindade, mas creem no livro do Gênesis. Javé apareceu a Abraão. Quando Abraão levanta os olhos, vê 3 homens. Vamos provar que os 3 homens eram uma figura da Trindade? Sabe como é que Abraão se refere aos 3 homens? Diz apenas: Senhor, eu alcancei o seu favor. Senhor, eu alcancei o seu favor. Ele falou aos 3 homens: Senhor, eu alcancei o seu favor. Ele estava falando com Deus, Deus vivo. 3. O próprio termo Elohim, do hebraico, é um termo pluralizado. Porque Deus, no Antigo Testamento, falava muitas vezes consigo mesmo no plural. Olhe que coisa. Deus falava consigo mesmo no plural. Por quê? Porque a Trindade sempre existiu. O princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A Trindade sempre existiu. Ela é eterna. Ela não tira a unidade de Deus. O povo não compreende isso. Essas seitas chegam a atacar a igreja de ter um politeísmo. Não é. Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. O próprio Deus, quando quis fazer o homem, falou consigo mesmo no plural. Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Ele não disse faço. Ele disse façamos. Em Gênesis 3, 22, Deus usa o plural de novo para falar consigo mesmo. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. Entendamos, ó. Algumas seitas, quando vê no Novo Testamento Jesus se comunicando com o Pai, usam isso contra a Trindade. Claro, existe comunicação entre a Trindade. Eles não deixam de ser um por causa disso. Pelo contrário.
Se não se comunicasse, é que não teria essa unidade. A maior prova é aqui, no Gênesis. Deus falando consigo mesmo. No plural. Na confusão linguística da Babilônia, em Gênesis 11, 7, Deus diz: vamos, desçamos, para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendem um ao outro. Então, em Gênesis 11, Deus diz: vamos, desçamos, para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Mais uma vez, Deus fala consigo mesmo no plural. Isso você também vê nos profetas. Nos profetas veterotestamentários. Vamos ver lá no profeta Isaías. Profeta Isaías falou também, Deus fala também no plural. Isaías 6, versículo 8. Ouve então a voz do Senhor. Olha o que Isaías diz. Ouvi então a voz do Senhor que dizia. Olha que coisa maravilhosa. Olha que prova viva da Trindade. Esse versículo de Isaías. Isaías disse, ouvi a voz do Senhor. Se refere a um Deus só. Ouvi a voz do Senhor. E o Senhor dizia, quem irá por nós? O Senhor, uno, dizia, quem irá por nós? Trino. Um versículo só desmoraliza toda fraude antitrinitária. Isaías 6:8. Ouvi a voz do Senhor, uno, que dizia, quem irá por nós? Trino. Perfeito. Por isso as fórmulas antitrinitárias no Novo Testamento. O batismo trinitário, quando Jesus diz Mateus 28:19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Paulo usa uma fórmula trinitária em 2 Coríntios 13:13, Pai, Filho e Espírito Santo. E dessa forma acreditou a igreja primitiva. O problema de muitos católicos é a falta disso. Edição Vaticana, Catecismo da Igreja Católica. Esse amarelinho simples, bom de manusear. Você bota no índice Trindade, você vê tudo. Estudos bíblicos maravilhosos, explicações do latim, do grego. A falta disso na vida de um católico é a falta de um alimento. Porque aqui você vai, passeia na Escritura, vê a sua igreja como é linda, vê a sua igreja edificada no conhecimento, não só na fé, mas no conhecimento também. Na página 77, Catecismo da Igreja Católica, tem citações grandes de um santo que foi conhecido como o teólogo. Houveram vários santos teólogos, mas esse especificamente era chamado de o teólogo. Santo primitivo aqui, 4º século. São Gregório Nazianzeno, Nazianzo, perto da Capadócia, aquela região ali, foi patriarca. Olha o que esse santo diz. A infinita connaturalidade é de 3 infinitos, cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os 3, considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade e a unidade toma conta de mim. Olhe que texto belíssimo. Olhe que texto belíssimo. O lux beata trinitas et principales unitas. O luz, Trindade bendita, o primordial unidade. Eu me arrepiei com esse texto aqui de São Gregório Nazianzeno. É um negócio belíssimo. E aqui no Catecismo, na página 77, tem ele todo. Né? Dou-vos uma só divindade e poder que existe una nos 3.
e que contém os três de maneira distinta, divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. Os três são um, em sua integralidade. No Novo Testamento, tem um texto que, segundo os testemunhos de Jeová, esse texto foi adicionado depois pela igreja. É o texto de 1 João 5, 7 e 8. For they that testify are three, the Spirit and the water and the blood, and the three are one. Eu li esse texto aqui em inglês, porque isso aqui está no Códex Sinaico, tradução em inglês. O texto da Era Primitiva foi traduzido para o inglês. Então não foi a igreja que adicionou. Se forem lá no computador, baixarem o Códex Sinaico, versão em inglês, vai estar do jeito que está na Bíblia Católica. Do jeito que está na Bíblia Católica. São três que testificam: Espírito, a água e o sangue. E os três são um. Basta ir no Códex Sinaico. Porque são os três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E são os três que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses três concordam num. Se for nos manuscritos Códex Sinaico em grego, tem a tradução em inglês ao lado, para facilitar para qualquer teólogo de computador que se acham os donos da verdade, para ver lá que está a tradução bem direitinho, para todo mundo ver. Todos esses movimentos antitrinitários, né, essas seitas judaizantes, eles odeiam a igreja. Uma prova é que, ultimamente, está tendo esses atentados, né? Os islãs estão aterrorizando a Europa. O próprio Corão manifesta ódio à Trindade. Né? O Corão, decreto 573, diz: são blasfemos aqueles que dizem que Deus é uma Trindade. Eles nos chamam de blasfemos por acreditarmos na Trindade. Boa parte de todo esse martírio é o amor devocional à Santíssima Trindade. Aqui também, no decreto 4171, que realmente parece 171 mesmo, porque eles negam a Trindade, né? Diz: em Deus e em seus mensageiros, e não digais, crede em Deus e em seus mensageiros, e não digais Trindade. Abstende-vos disso. Isso aqui são palavras do Alcorão. Então, já no Talmud, né, o termo Jeová já é usado como um Deus não trino. E o impressionante é que mais de 90% das seitas protestantes creem na Trindade. Creem por causa da igreja. Porque podia ter todos os textos da Bíblia provando, mas foi a igreja, através de seu magistério infalível, que descobriu a Trindade. Que a Trindade é a multiforme sabedoria de Deus. E a Bíblia já dizia que era através da igreja que ficaria sabido a doutrina que vem do alto. Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então foi através da igreja que se tornou sabido que Deus é trino. Então essas seitas protestantes que creem na Trindade é graças à igreja. E erroneamente usam o termo Jeová para Deus, que é uma entidade não trina. Os textos lucelianos da Bíblia dos Testemunhos de Jeová contaminou algumas Bíblias protestantes também. Está no Talmud judaico,
Le Cure Complete de la Maçonnerie, o livro, o curso completo da maçonaria, da franco-maçonaria, usa também o termo Jeová. O nome de Deus é Javé, no Antigo Testamento. Não é Jeová. Se fosse Jeová, a gente não diria aleluia. Porque Iá de Yavé, aleluia de Yavé. Se fosse Jeová, a gente diria aleluia de Jeová. Termo para Deus veterotestamentário, o tetragrama das letras hebraicas forma Yavé e não Jeová. Como diz São Paulo em Romanos 9, versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito eternamente. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Na carta, essa passagem que eu li de Romanos foi adulterada também na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Várias partes que deixam claro que Jesus é Deus, eles adulteraram. Quando diz também lá na carta a Tito, diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Eles também tentaram dizer que nenhuma vez o Novo Testamento diz que o Espírito Santo é Deus. Mas o Novo Testamento diz sim. 2 Coríntios 3,17 diz, pois o Senhor é o Espírito. Em 2 Coríntios 3,18 diz, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Ah, mas onde diz que o Espírito Santo é Deus? Passar uma técnica aqui para você desmoralizar todo aquele que acusar que o Novo Testamento não diz que o Espírito Santo é Deus. Vamos lá. Você abre a Bíblia em duas partes. Você abre em Atos 28 e em Isaías 6. Em Atos 28, quando Paulo chega em Roma, ele cita Isaías 6, do versículo 8 ao 10. Vamos lá. Em Atos 28, do 25 ao 27, São Paulo cita Isaías 6, do versículo 8 ao 10. Só que Isaías diz que é Deus falando. E São Paulo diz que é o Espírito Santo disse. A mesma citação. Isaías diz que é Deus falando, e São Paulo diz, o Espírito Santo disse. Da mesma forma acontece em Hebreus 3, do 7 ao 11. O autor de Hebreus diz que o Espírito Santo declara. Aí o autor de Hebreus cita o Salmo 95, do 7 ao 11. E nos Salmos diz que é a voz de Deus. A mesma citação que o autor de Hebreus diz que o Espírito Santo declara, no Salmo 95, do 7 ao 11, diz que é a voz de Deus. Então a gente fecha toda essa brecha para ninguém atacar a nossa diviníssima, santíssima trindade, baluarte, alicerce da fé católica. E o livro Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou, estão disponíveis no site www.martiria.com.br. E até a próxima com o programa Em Defesa da Fé. Próximo mês, na primeira terça-feira do mês. Abraço grande a todos e valeu!